Agora, vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Bom dia a todos os representantes dos sindicatos que acompanham também a sessão. A população que nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria também de fazer um agradecimento à nossa equipe, a equipe da bancada do Partido Novo, que se aprofundou no tema, que estudou junto com a gente. Nós também tivemos, inclusive, voluntários que se envolveram nessa discussão e nos apoiaram no estudo do tema. Então, eu queria começar, acho que já me conhecem um pouco, queria começar falando de alguns dados e apresentando alguns dados para efeitos de comparação, né? A gente falou um pouco hoje sobre a comparação entre os servidores e o brasileiro médio. A gente também tem ouvido isso nos últimos tempos. Então, eu passei aqui para o Charles, não sei se ele vai conseguir, se ele conseguiu receber, mas começar primeiro falando lembrando que a média de salário do brasileiro, a média de salário formal, né, é R$ 2.400. E nos nossos questionamentos, nós pedimos para a Prefeitura, enviamos diversos requerimentos sobre a média de salário de aposentadoria dos servidores da Prefeitura Municipal. E não sei se o Charles está online aí, se ele consegue passar para a gente a primeira tabela que a gente mandou, que traz a média de salário dos servidores municipal. Eu vou falando e depois, se a gente conseguir, mas hoje a média de salários é em torno de R$ 6.000, tá? A média. Claro que a gente sabe que tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos que isso. Eu peço mais uma vez aos presentes que possamos ouvir todos os vereadores, independente da posição. Peço aos presentes que agora ouçamos a vereadora Indiara Barbosa. Obrigada. Eu entendo, né, Eu peço atenção e respeito aos senhores e às senhoras que estão no plenário, para que possamos continuar ouvindo a vereadora Indiara Barbosa e possamos, no final, chegar a uma conclusão. Com a palavra, a vereadora Indiara Barbosa. Ok. Então, novamente, analisando os dados, nós fizemos também uma pesquisa extensa, fizemos o pedido de informação. Esse era um dos dados que... Só um minuto, tá, Charles? Espera um pouquinho, que daí deixa eu só adiantar, enfim, e daí a gente já passa. Então, além dos dados que foram... que o IPMC respondeu aos questionamentos dos vereadores e aos nossos questionamentos em relação à média de salários, média de aposentadorias, antes de receber os dados até, enfim, porque nós tivemos um tempo reduzido aí para a discussão, nós também avaliamos o total das aposentadorias, né, dos servidores que se aposentaram nos últimos 3 meses. E conseguimos, inclusive, confrontar com as informações que foram passadas de forma resumida pelo IPMC, e nós conseguimos, inclusive, fazer esse confronto, ou seja, pelos dados informados nos diários oficiais, nós pudemos confrontar que as informações passadas pelo IPMC são coerentes. Ali, a gente tem todas as aposentadorias sem identificação dos servidores que pediram aposentadoria nos últimos 3 meses. Os dados em vermelho, os senhores podem ver, são as aposentadorias, os valores mais altos. São os valores dos servidores que ganham mais. Então, a gente tem ali, sim, diversos servidores jovens, de 48 anos, de 50 anos, que têm salários relevantes, né? De R$10.000, de R$11.000, de R$20.000. Se você puder, Charles, só descer para baixo para que a gente consiga ver a planilha toda. Sim,
Exatamente, como a gente falou, a gente está falando de média, né? E ali tem salários muito altos e salários muito baixos. Mas quando a gente avalia, inclusive, os salários dos profissionais de educação, dos profissionais de magistério, a gente percebe que a média dos salários desses servidores também fica nessa linha, em torno de R$6.000, de R$5.000. Ou seja, a gente tem servidores que ganham muito e a gente tem servidores com salários maiores. E mesmo quando a gente avalia, que é a planilha anterior, deixa eu até ver se está aqui, que é a planilha anterior que avalia a quantidade dos funcionários e o percentual, pode tirar, Charles, por gentileza, a gente vê que a maioria, em torno de 60% dos servidores, tem salários, sim, acima de R$5.000 e R$6.000. Então, novamente, a gente está falando da média, a gente está falando do todo, a gente está analisando dados. Eu entendo as dificuldades que os servidores enfrentam. Nós visitamos, sim, escolas municipais. Eu já visitei mais de 20 escolas só nesses últimos 6 meses. E nós entendemos as dificuldades que as professoras passam no dia a dia. Entendemos o quanto é difícil. No entanto, nós estamos avaliando os dados. Como eu disse, foram trazidos dados aqui da população de uma forma geral. E o que eu acho que é mais importante que a gente entenda é que o dinheiro ele é finito. As pessoas pagam impostos para sustentar a máquina, para sustentar a Previdência, para sustentar a folha. Nós vamos votar amanhã a Lei Orçamentária Anual, o orçamento da Prefeitura. E quando a gente olha o orçamento, 53% é o que a Prefeitura gasta. O orçamento total, como vocês sabem, é em torno de 9 bilhões e quase 5 bilhões, 4 bilhões e 700 por ano, é para sustentar a folha de pagamento e a Previdência. Só a Previdência sozinha é o maior gasto que o município tem, é em torno de 22%, é o maior gasto. Então, o que a gente tem que avaliar, como foi falado, inclusive, já anteriormente, é a sustentabilidade do negócio. Se você olhar os dados e olhar as finanças, não tem como se manter por um longo prazo, ou seja, para garantir o pagamento dos aposentados, é importante essa reforma, porque o déficit atuarial só aumenta. Eu queria, para finalizar, dizer que todos nós estivemos envolvidos na discussão, levamos várias pautas para a Prefeitura em relação à flexibilização, em relação ao aumento da faixa salarial para incidir o salário, de 1 salário para 2 salários, e muitas dessas demandas que foram feitas com vereadores de todos os partidos na Comissão de Finanças foram acatadas pela Prefeitura. Então, reconhecer que a gente teve, sim, a possibilidade de diálogo por parte da Prefeitura e algumas emendas, mesmo as que foram protocoladas ontem, foram aceitas pela Prefeitura. Os servidores aposentados atualmente e os que estão se aposentando. Então, eu vou pedir de novo para o Charles mostrar a tabela das aposentadorias, que mostra os valores das aposentadorias, e a gente também tomou cuidado de analisar a questão das médias e das medianas e do desvio padrão. Nós comprovamos, então, que a média essa tabela, tá, para ficar claro, das aposentadorias dos servidores, a gente consegue ver que os servidores que ganham em linha com a média de aposentadoria. Deixa eu só ver aqui para ver. Charles, está errada essa tabela, tá? Essa é dos ativos, é a segunda tabela. Vamos ver se vai dar certo. Mas ali, eu gostaria de justificar meu voto e esclarecer, né, que sim, que nós apresentamos aqui dados, informações para demonstrar os motivos do nosso voto, da nossa decisão, por que nós entendemos que é importante essa reforma. No entanto, acho que é importante frisar que os dados, eles demonstram, sim, a realidade, demonstram a vida real. E é claro que nós nos importamos, sim, com as pessoas, com a vida das pessoas, com o resultado que vai ter na vida das pessoas,
E foi justamente sobre isso que nós falamos, né? Que quem sustenta a máquina pública, no final das contas, toda a estrutura da prefeitura, da Câmara, é o cidadão que paga impostos, é o cidadão comum, é o brasileiro médio que ganha muito menos do que o servidor público municipal. Então, foi isso que nós demonstramos. E sim, que nós nos preocupamos, sim, com os servidores e também com o cidadão que sustenta toda a máquina. Eu parabenizo também o meu colega Alexandre Leprevot, que falou sobre a iniciativa privada, e o que nós entendemos é que é justamente essa cultura de demonizar o lucro, a iniciativa privada, e as pessoas que empreendem, que se arriscam e que, no final das contas, são quem geram renda, riqueza e empregos na nossa cidade, no nosso país. E essa cultura de ter um Estado inchado, grande, é justamente o que gera pobreza no nosso país. É o que impede as pessoas, muitas vezes, de trabalhar, de contratar outras pessoas. Muitas pessoas que vão embora do nosso país, que poderiam estar investindo no país e vão embora do país, vão trabalhar em outros países, que é o grande mal do nosso país. E é por isso que nós sempre defendemos aqui, defenderemos um Estado menor, menos imposto, menos burocracia para o empreendedor. E acho que é importante também só enfatizar que nós, do Partido Novo, somos independentes. Nós votamos com a Prefeitura quando entendemos que o projeto é relevante, é importante para a cidade, que é o caso desse projeto, mas, por outro lado, criticamos, fiscalizamos e votamos contrários quando não concordamos com a pauta, como aconteceu, por exemplo, na semana passada. Vários projetos da Prefeitura que não estavam corretos, não tinham toda a documentação que precisava, e nós votamos contrários. Tá? E, de novo, enfatizo aqui a abertura dos vereadores para conversar, a participação da Comissão de Finanças, do vereador Serginho, presidente Chico Kuzma, a equipe da Prefeitura que se colocou à disposição para dialogar. A própria vereadora do PT comentou que muitas emendas aprovadas pela Prefeitura foram baseadas, ou são parecidas com as emendas propostas pelos vereadores da base. Eu acho que isso demonstra justamente que, em alguns pontos, houve flexibilização. Então, acho que é importante também deixar isso claro, e, dessa forma, eu justifico o meu voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.